Olá, estudantes! Continuando a nossa playlist dedicada à demonstração de equações, mostrando a origem das equações. Então vamos aqui mostrar de onde vem a equação de Taylor, Algumas pessoas chamam de relação de Taylor, que é simplesmente a equação que define a velocidade em um pulso ou uma onda em uma corda que está tracionada, tá certo? Aqui é o seguinte, então, vamos direto ao ponto. Eu peguei essa linha que vocês estão vendo aqui, ó, grandona aqui. Imagine que isso aqui é uma corda. Ela foi, alguém provocou um pulso nessa corda. O pulso está se propagando aqui, ó, pelo vetor velocidade, ó, para a direita da sua tela, tá certo? E aqui é como se eu tivesse tirado uma foto na hora, tá bom? Repare o seguinte. Eu vou definir aqui um setorzinho aqui, ó, essa fatia de pizza aqui, tá certo? Que é separada por um ângulo que eu estou chamando de θ, tá bom? De θ. E eu tenho aqui um deslocamento, ó, um deslocamento angular que eu estou chamando de ΔL. Está pintado de vermelho aqui, tá certo? Simplesmente o meu deslocamento angular aqui, certo? Matematicamente, gente, o que é que está acontecendo matematicamente? Desse ângulo θ aqui, metade desse ângulo está aparecendo aqui e a outra metade está aparecendo aqui. É importante dizer o seguinte, nesse exato momento aqui, na hora que eu tirei uma foto disso aqui, repare que a minha tensão, a minha tração, ela está o quê? Está tangente a esse ponto aqui, ó, tá certo? Ó, do outro lado também, ó, ela está tangente, tá certo? Para poder fazer até uma analogia um pouco melhor, eu vou pegar somente um dos lados aqui e eu vou ampliar um pouco esse desenho, tá vendo? Ó? Tudo que eu fizer aqui vale também para o lado direito, tá certo? Vale para ambos os lados do raciocínio que eu vou seguir aqui, tá certo? Aqui vocês podem ver então, ó, que eu só fiz ampliar o desenho, tá certo? Aqui está o meu vetor tração, tá certo? E aqui está a minha linha que eu vou representar por um outro vetor. Daqui a pouco eu explico por quê. Esse aqui é o ângulo θ sobre 2 que está aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Gente, na hora que uma corda está sendo tracionada e tem um pulso se propagando por ela, eu vou ter aqui, por uma questão de ação e reação, eu vou ter aqui uma tensão de um lado e uma do outro lado, tá certo? Eu vou ter esse equilíbrio aqui, de tal forma que eu vou ter esta relaçãozinha aqui. E aqui vem o motivo do porquê que eu escrevi um vetor, tá? Esse vetorzinho aqui, certo? A tração da esquerda é simplesmente, eu posso decompor ele na projeção horizontal, que vai ficar TE cosseno de θ. Vai ficar aqui, ó. Essa é a relaçãozinha. A partir daí, eu vou estabelecer esta condição. Esse vetorzinho que está em vermelho aqui, tá certo? Que é essa linha aqui, ó, tá? Que eu transformei em vetor para poder ficar melhor explicado. É igual a esse vetorzinho aqui na horizontal. E é isso que estabelece o equilíbrio. Então, para que se estabeleça o equilíbrio, eu tenho que ter um lado exatamente igual ao outro lado, tá certo? Beleza. O que é que acontece então se eu pegar esse trechinho aqui, ó, esse trechinho, e mandar para o outro lado da igualdade? Olha o que é que vai acontecer. Vai para o outro lado negativo, obviamente do outro lado aqui ficou somente o zero, tá certo? Mas vamos lá, gente, eu tenho aqui uma corda que está sendo tensionada. Se eu tenho uma ondinha que subiu, eu obrigatoriamente tenho algo que está puxando para baixo. Afinal de contas, a corda vai seguir para o repouso, tá? Ela está querendo se manter em estado de repouso e esse pulso vai se propagar para lá. Eu tenho que ter, para que essa corda volte ao seu estado normal, eu tenho que ter algo puxando para baixo, tá certo? Por enquanto eu não vou dizer que coisa é essa, apesar de que alguns que são mais atentos já sabem o que é, tá certo? Eu vou apenas fazer o seguinte, já que eu fiz uma componente na horizontal, eu vou fazer uma componente na vertical. Então eu peguei esse fechamento aqui de triângulo e projetei ele, ó, aqui, esse vetorzinho aqui, tá? Se esse camarada é TE cosseno θ, então esse aqui só pode ser TE seno de θ, tá? Professor, por que você está querendo forçar aparecer um seno aqui? Simplesmente porque quem me interessa é quem está puxando para baixo, tá bom? É quem está puxando para baixo, tá certo? E eu vou fazer isso aqui. Se eu fizer o vetor que está puxando para baixo aqui, com o vetor que está puxando para baixo aqui,
eu vou ter como resultado a minha força resultante que está puxando para baixo. Então é por isso que eu escrevi dessa forma, ó. Seno de θ sobre 2 puxando para cá, aqui no caso na direita, tá? Mais seno de θ sobre 2 puxando para cá, os dois juntos vai dar uma força resultante, tá certo? Beleza. A partir daí, eu vou então estabelecer o meu equilíbrio. Se eu estabelecer o meu equilíbrio, tudo que acontece de um lado tem que ser igual ao que acontece do outro, tá certo? Assim meu equilíbrio vai estar estabelecido. Então eu nem preciso ficar chamando de TD e TE, tá? Eu posso simplesmente chamar de T. Então, se eu tenho dois termos semelhantes somando, é 2 vezes isso. Então, 2T seno de θ sobre 2, beleza? O que é que eu vou fazer agora, gente? Eu vou agora focar a minha atenção, repare que eu vou ter aqui dois lados, eu vou focar a minha atenção somente nesse lado da equação. Depois eu foco a minha atenção no lado direito, tá certo? Por enquanto eu vou focar aqui nesse lado esquerdo aqui da equação, tá certo? Vamos fazer o seguinte, esse ângulo ele é muito pequeno. Se esse ângulo ele é muito pequeno, eu vou sumir com esse seno aqui, tá certo? Repare que eu reescrevi a equação sem o seno, tá bom? Segunda coisa, como é que eu posso descrever, segundo a cinemática angular, segundo o movimento circular, tá certo? Como é que eu posso descrever o ângulo θ? Eu escrevo o ângulo θ como o deslocamento, o espaço angular, tá? Essa linha vermelha contínua, dividido pelo raio, tá certo? Olha o raio aqui, ó, tá certo? Essa fatia de pizza aqui, ó. Então eu tenho a borda da pizza dividido pelo comprimento da pizza, pelo raio, tá certo? Isso é o que define esse θ. Então, no lugar de escrever θ, eu vou escrever exatamente ó, ΔL, que é isso aqui, dividido pelo raio, que vai acabar ficando 2R, tá certo? Eu vou, obviamente, já que está multiplicando, eu vou simplificar 2 com 2 e eu vou ter essa expressão aqui, que a atração é igual a ΔL sobre R. Beleza? Galera, é o seguinte, consertei o lado esquerdo, agora vamos focar no lado direito. Alguns estudantes mais atentos já devem ter percebido, tá? Quem é a força resultante que puxa para o centro de uma curva em um movimento circular uniforme? É exatamente, tá? É a componente centrípeta, beleza? Então aqui está a minha força centrípeta, tá certo? Lembrando, ó, que toda curva é um pedaço de um círculo, tá? Por isso que vocês estão vendo um círculo aqui, tá certo? Então no lugar de FR, eu vou escrever essa expressão e no lugar desta expressão aqui, eu vou escrever esta expressão aqui que o mouse está mostrando, tá? Vamos unir as duas expressões, aqui está. Eu vou simplificar R com R e vou mandar a minha massa para o outro lado. Olha como é que fica. Fica desse jeito aqui. Professor, que foi isso que aconteceu? Gente, ficou simplesmente massa dividido por ΔL, ou seja, massa dividido pelo comprimento. O que é que significa massa dividido por uma dimensão? Massa dividido por qualquer dimensão a gente chama de densidade, tá? Ah, professor, não é massa sobre volume? Então, densidade volumétrica. No caso aqui, é massa sobre comprimento. É uma densidade, porém uma densidade linear. Eu vou usar essa letra do alfabeto grego chamada μ, tá certo? Então eu posso simplesmente igualar a velocidade ao quadrado com essa fração. Se eu tirar esse expoente de um lado, então significa que o outro lado terá que estar em raiz quadrada. E essa é a equação de Taylor, ou demonstração de Taylor. Então, só para exemplificar aqui, tá? Ela serve para definir a velocidade em uma corda que está tracionada. Aqui eu coloquei uma pequena legenda, tá? Professor, onde é que vem esse M, esse L, tá? Esse Mi vem daqui, ó, tá? É a densidade linear de uma corda. Então, no lugar de escrever M sobre L, né? Que no caso ali era ΔL, M sobre L, eu escrevi a letra do alfabeto grego Mi. Beleza, galera? Então, essa é a demonstração da equação de Taylor. Eu espero que tenham entendido, eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, postem nos comentários e até a próxima. Bons estudos!